E a sinalização de trânsito continua aqui no canal CFC Digital. Seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Almeida e já deixa eu colocar aqui na tela para vocês, estamos em uma saga de 128 questões. Então, se vocês verem aqui, já foram respondidas 50 questões e agora faltam 78. Essa é a aula 6 e vamos dar início aí sem enrolar. Vamos lá? Vem comigo. Então, vou dar início aqui e vamos colocar a primeira placa. Hoje nesse simulado, 10 questões, no próximo mais 10, até nós zerarmos aí essas 128 questões e você se dar bem lá na sua prova do Detran. Então vamos para a primeira questão. A placa de regulamentação R37 indica que é proibido. Então, se vocês verem, é um ciclo que tem ali no meio e um corte. Por que um ciclo? Porque pode ser uma motoneta, uma motocicleta ou um ciclomotor, tá? Então, você já vai pensar dessa forma. Pô, se é uma motoneta, uma moto ou um ciclomotor, motoneta, motocicleta ou ciclomotor, abrange tudo, exceto a bicicleta. Então, tudo que for de duas rodas motorizado, você tem que pensar nessa placa aí. Então, vamos ver. Alternativa A, o estacionamento de qualquer veículo de duas rodas. Alternativa B, a circulação de qualquer veículo de duas rodas. Alternativa C, a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E alternativa D, a circulação de bicicletas. Então eu vejo muito dos meus alunos ficando na dúvida entre a alternativa B e a alternativa C. Então por isso que eu já fiz esse comentário logo no início. Pode ser proibido qualquer veículo de duas rodas. Não, gente, ali está dizendo motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Então, as veículos de duas rodas você exclui e vamos de alternativa C. Próxima questão. Placa de advertência, hein? Diante da placa de advertência A2B, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à direita, o que favorece a ocorrência de acidentes. Então, gente, para quem viu minhas aulas aí, tanto até a aula de placas de advertência, eu faço comentário bem no início da aula que quando a placa ela é quebrada assim 90 graus, aí é curva acentuada. Quando ela é mais suave é só curva à direita ou curva à esquerda, tá? Muito cuidado para não confundir lá na sua prova quem tem problema de direita ou esquerda como eu anoto uma letra E, dessa vez eu não anotei porque eu já tô prestando atenção a letra E de esquerda na mão já para não errar, tá? Mas vamos lá. A alternativa A ficou bem coerente, mas vamos ver a B. Reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à esquerda, então não é à esquerda, é para a direita, né? Manter a velocidade, pois a via apresenta uma curva à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidentes. Manter a velocidade? Não, é reduzir. Reduzir a velocidade somente se a pista estiver molhada? Negativo. Então vamos ver a reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à direita, o que favorece a ocorrência de acidente. Então vamos à alternativa A e vamos para a seguinte. Essa é muito cobrada em todo o Brasil, tá, gente? Eles colocam 4 placas para você analisar cada uma delas, mas não é nada difícil. Uma das que vem sendo cobrada, que eu até no simulado anterior, que foi o simulado de número 5 de sinalização, eu comento sobre esse ônibus, que acaba confundindo quase todos os meus alunos. O ônibus de frente, ele é terminal rodoviário. Se o ônibus estiver de lado, é ponto de parada. Então é só nessa aí que geralmente as pessoas confundem, tá? Vamos ver as alternativas aí, ó. As placas S6, S8, S15 e S16 são placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente nessa ordem, os seguintes serviços. Gente, então, ó, toma cuidado com isso também, ó. Elas indicam respectivamente nessa ordem. Então, tá falando do ônibus, do pneu, da letra I e do pedágio. Então, vamos lá. A parada de ônibus, aí, ó, tá vendo? Já pegou. Se a pessoa não sabe o nome dessa placa S6, que é terminal rodoviário, ela já acaba respondendo essa. Borracheiro, pedágio e informação turística? Não, porque ficou fora da ordem, mas vamos lá. B. Terminal rodoviário, serviço mecânico? Essa S8 não é serviço mecânico, então já vamos excluir ela.
Alternativa C, parada de ônibus, borracheiro, informação turística e pedágio. Aí é nessa que a pessoa cai. Na alternativa D, ó, terminal rodoviário, borracheiro e informação turística e pedágio. Então, a alternativa D vai ficar coerente porque o nome da placa é terminal rodoviário. Para quem não sabia, a letra I é informação turística. Tem pessoas que acham que é igreja. Então, vamos na alternativa D e vamos adiante. Diante da placa de regulamentação R5A, qual deve ser a ação do condutor? Quando é um corte no meio, já tinha falado para vocês, sempre vai ser uma proibição. Então, não deve ser feito, tá? Não deve virar à direita, alternativa B. Não deve retornar à via, alternativa C. Deve virar à esquerda na via, alternativa D. Deve retornar à via. Como que é o nome dessa placa? É proibido retornar à esquerda. Então vamos procurar algo coerente a isso. Alternativa A. Não deve virar à direita, excluir. Não deve retornar na via, pode ser. Alternativa C, não deve virar à esquerda, ó, cuidado para não confundir, essa placa não é de proibido virar, tá? É proibido retornar. E a alternativa D, deve retornar à via, então a que ficou mais coerente, ó, é não deve retornar, ele não tá falando para que lado, mas a alternativa B ficou bem mais coerente e vamos para a seguinte. A placa de advertência A20A indica, já estamos na questão 5, hein, maravilha? A possibilidade de um desmoronamento no terreno à esquerda da via com risco de acidente. Nessa condição, o condutor deve ficar atento. Não, porque o nome da placa aí, eu não vou falar, mas vamos fazer junto. A alternativa B, a possibilidade de desmoronamento. Gente, não é desmoronamento o nome dessa placa, mas já vou até pular para C. C, trecho da via com aclive acentuado. Nessa condição, o condutor deve utilizar a marcha reduzida. Toma cuidado agora, hein? Alternativa D, trecho da via com declive acentuado. Nessa condição, o condutor deve reduzir a velocidade para manter o veículo engrenado. Ok. Declive e aclive. Aclive de subida. Um macete agora para você nunca mais errar. Declive de declinar, descer. Então pode ver que o carro está na direção da descida, então isso chama um declive acentuado. Então bem mais coerente aí ficou a alternativa D, ó, trecho da via com declive acentuado. Nessa condição, o condutor deve reduzir a velocidade e manter o veículo engrenado. Quando fala o veículo engrenado, você não pode descer na banguela, ponto morto, tá? Banguela, é o jeito que todo mundo fala, ponto morto, sempre de marcha reduzida para você ter uma segurança a mais, por isso que está desça engrenado. Vamos para a seguinte, questão número 6, a placa de regulamentação R38 indica que é proibido o trânsito de, pô, tá na lata aí que, né, é ônibus, mas vamos lá, ônibus urbano, qualquer veículo pesado, ônibus na via, ônibus e caminhões, gente, é só um ônibus, tem uma placa específica para caminhão, então vai ser ônibus na via. Então toma cuidado para não responder a alternativa A, que é ônibus urbano, então vai ser ônibus na via, independente de qual via. Alternativa C, e vamos para a seguinte, questão número 7. Diante da placa de regulamentação R12, qual deve ser a interpretação do condutor? Alternativa A, outra que tem que ter muito cuidado, ó, presta atenção. Apesar de proibida a circulação de motocicletas, o condutor deve manter a atenção em relação ao desrespeito à sinalização. Aquilo ali é uma motocicleta? Não, aquilo ali é uma bicicleta. Alternativa B, apesar de proibida a circulação de crianças, o condutor deve manter a atenção em relação do desrespeito à sinalização? Não. Alternativa C, apesar de proibida a prática esportiva, o condutor deve manter a atenção em relação ao desrespeito à sinalização? Vamos ver a última. Alternativa D, apesar de proibido o trânsito de bicicletas, o condutor deve manter a atenção em relação ao desrespeito da sinalização? Exatamente. Por quê? Não é só porque está dizendo que é proibido o trânsito de bicicleta que às vezes um ciclista não vai andar por ali. Então, apesar de proibido o trânsito da bike ali, você tem que ficar atento a tudo que acontece ao seu redor. Então, a alternativa D ficou muito coerente. Vamos para a questão número 8. Diante da placa de regulamentação R15,
qual deve ser a interpretação do condutor. Reparem que tem 3 metros e a seta está espremendo em cima e embaixo, né? Então, se está espremendo em cima e embaixo, já quer dizer que é altura. Se fosse dos lados, largura. Se fosse para fora, comprimento. Essas setas aqui, ó, essa e essa aqui, ó, então é a altura. Vamos lá. A via permite veículo com altura superior a 3 metros? Não pode ser superior, se está espremendo é um limite ali, né? Existe peso mínimo para eixo? Exclui. Alternativa C, a via tem limitação de altura máxima? E alternativa D, a via permite somente passagem de automóveis? Então, na alternativa C, a via tem limitação de altura. Se o seu veículo tiver 3,50 metros, você vai continuar transitando nessa via? Negativo. 3,5 metros, né? Se ele tiver 3 metros ou abaixo disso, aí sim dá para passar. Alternativa C. E vamos para a seguinte. Questão número 9. A placa de regulamentação R24B indica essa seta assim, ó, ela confunde com a seta reta, mas vamos lá. Alternativa A, conversão à direita no cruzamento? Não, esquece. Alternativa B, sentido proibido de circulação da via? Se fosse proibição ia ter um corte no meio da placa, também vamos excluir. Alternativa C, a passagem obrigatória à direita? Está do lado direito essa placa. E alternativa D, início de trecho de declive da via. Gente, declive é aquela plaquinha amarela que vocês viram agora há pouco do carro. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo aí. Então é passagem obrigatória o nome da placa. Independente do lado, o nome dessa placa somente é passagem obrigatória. Alternativa C. E vamos para finalizar aí a questão número 10. Diante da placa de advertência A17, o condutor deve reduzir a velocidade devido. Alternativa A, a presença de lombada à frente, tem gente que já responde essa, mas não é. B, a presença de aclive à frente, aclive de novo subida, ó, bom que essa simulado tá dando bastante dicas, hein? E alternativa C, a presença de redutores de velocidade, também dá para confundir, mas o nome dessa placa é pista irregular. Vamos ver a alternativa D. As condições de pista irregular à frente porque é uma placa de advertência, ela está advertindo o condutor o que possa vir à sua frente. Então a alternativa D ficou muito mais coerente. Já foram 10 questões aí e estamos finalizando mais um simulado. Eu vou apertar o finalizar aqui, vamos ver se eu acertei tudo, né? Vamos lá. Rafael, mas você é instrutor da sua obrigação, ok? Mas às vezes eu erro também. Falta responder 68, nós vamos continuar com essa saga aí. Deseja realmente finalizar? Sim. Aê, Rafa! Então, mais 10 questões aí não respondidas, gente. Ficaram aí 68. Então temos mais 6 simulados aí adiante, que a última eu vou fazer com 13 questões. Se você estiver me acompanhando, fico muito honrado de você estar acompanhando esses simulados aí comigo. Se você está prestes a fazer sua prova de reciclagem também. E se você veio direto para esse vídeo e quiser ver o vídeo anterior, eu vou falar para você clicar nesse vídeo aqui. E se você quiser ver o próximo vídeo, clica nesse vídeo desse lado aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Se você curtiu essa aula, deixa aquele likezinho maroto. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.